Pessoal, sejam bem-vindos ao Trader Experience 2021. É um prazer poder estar falando com vocês. Muito obrigado ao pessoal do Modal Mais. Já peço desculpas antecipadamente. Acabei de chegar de viagem no Brasil, aqui na Itália, para o meu novo desafio no meu novo clube. Minha conexão não está das melhores aqui, então se em algum momento travar, tá? O meu áudio, a minha imagem, mas espero que vocês possam curtir e entender um pouco mais esse meu bate-papo aí com o Juliano. Não sou um trader, mas estou aqui para falar um pouco sobre alta performance, sobre mindset de campeão, e trouxe aqui uma pessoa que trabalha comigo há anos, nessa parte emocional, que me ajudou durante e continua me ajudando durante muitos anos, que é o Juliano, para bater esse papo e poder trocar algumas ideias com vocês. Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos ao Trader Experience. Vai ser uma experiência bem legal. Obrigado, Modal Mais, pela oportunidade. Falar sobre ser humano e sobre alta performance é a minha paixão. Trabalho com atletas de alta performance como o Bruno, atletas olímpicos, também empresários, também pessoas do mercado financeiro. Eu acho que performance, seja ela dentro de quadro ou fora de quadro, a gente pode aprender muito com o esporte, né, Bruno? Acho que você tem uma experiência vasta aí dando palestras em empresas, o seu pai também, como o mercado empresarial, o mercado financeiro, consegue absorver aprendizado de vocês que mexem com esporte, né? Em tudo que a gente faz na vida, e principalmente vendo de fora, tenho familiares que trabalham também no mercado financeiro, mas nós, atletas, temos a dedicação máxima, né, o nosso empenho, o nosso foco, que é fundamental para atingirmos as nossas metas, né? Isso acho que desde que eu me conheço como atleta, quando eu comecei, é algo que meu pai sempre me ensinou, todos os meus treinadores, é algo que durante a minha vida foi a minha filosofia, tem sido a minha filosofia, né, o meu mindset de muito trabalho, de muita dedicação, de jamais se acomodar, mesmo com as vitórias, que nas frustrações a gente também não ir para o buraco, saber se levantar. Eu acho que isso são as grandes características que fazem um grande campeão, né, em qualquer área da sua vida. A gente pensou, eu e o Bruno aqui no bate-papo, antes da gente entrar para fazer esse vídeo para vocês, quais seriam talvez as áreas que a gente pontuaria, que a gente bateria um papo para poder aprofundar com vocês. Vamos traçar um paralelo entre o mercado financeiro e o esporte de alta performance. Tem muitas coisas em comum que dá para tirar muito aprendizado. Como você mesmo falou, a disciplina é essencial para que seja você um iniciante no esporte, ou seja você um iniciante no trade, você vai precisar muitas horas de dedicação, muitas horas de voo. A disciplina no esporte e a repetição, né, Bruno? As horas são milhares de horas, né? Dezenas de milhares de horas em quadra, fazendo a mesma coisa, milhares de vezes, até que seu cérebro consiga, o cérebro inconsciente, decorar aquele movimento e ele sair automático. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da disciplina, a necessidade de você se adaptar a mudanças. O esporte, quando você entra no campeonato, não existe uma regra clara. Você não sabe como que você vai encontrar o seu oponente, qual o patamar que ele vai estar naquele dia, qual estratégia que ele vai utilizar para anular a sua estratégia. Há que se fazer ajustes ali no momento, no ponto a ponto, e no trade também é assim. O mercado ali é volátil, as coisas que podem acontecer, você tem que estar aberto para trabalhar a necessidade de adaptação, senão você realmente não consegue operar nem no esporte, nem no mercado financeiro. Uma outra coisa que é muito importante, apesar de nós, homens, seres humanos, queremos achar que a gente não é emocional, e aí a gente entende emocional como chorar e tudo mais, e emoção é muito mais do que isso. Nosso cérebro é um cérebro emocional, muito pouco racional e muito emocional. Tanto que quando você vai entender um pouco mais de economia, ou quando você vai estudar economia, eu tenho alguns amigos que às vezes falam assim, eu gosto de exatas, eu vou estudar economia. E quando chegam na faculdade, são surpresos por uma quantidade vasta de matérias de humanas. Porque no fundo, comportamento de mercado financeiro, é comportamento humano. Como as massas reagem às informações que acontecem, flutuação de moedas e tudo mais. Então, importante também entender um pouco mais sobre ser humano e gestão emocional. Gestão emocional para você entender as leituras de movimentação de massa, mas a gestão emocional para você também se entender como aquele cara que faz decisões no momento a momento de compra, de venda e tudo mais, e como isso pode impactar. E o Bruno pode falar como as emoções atrapalham, ajudam ele dentro de quadro momento a momento. E eu acho que a principal
como o Bruno falou, é você se recuperar após quedas, com uma velocidade rápida. A experimentação da queda para o Bruno, ela é pontual em campeonatos e final de jogos, vamos dizer assim, que o time perdeu. Mas para um trade, eu imagino que você tem no mesmo amanhã de fazer ali numa mesa ganhos e perdas muito rápidas. Se você se apegar a uma perda, a gente pode falar sobre isso depois com mais calma. Vamos falar um pouquinho, Bruno, quando você começou lá atrás, né? Ou até você pode falar um pouquinho para a gente na sua ideia de composição de um atleta de alta performance. O quanto tem a ver com disciplina, dedicação, quanto isso tem a ver com talento, ou suor e talento, o que é talento? Eu acho legal para as pessoas que estão começando uma carreira ou querendo começar em alguma área, pensa assim, puxa, mas será que eu nasci para isso? Qual a sua visão sobre isso, Bruno? Hoje, com 35 anos, né, quase 16 anos de seleção brasileira, já vi inúmeros jogadores começarem extremamente talentosos, que teriam a possibilidade, um potencial muito grande de chegarem a altíssimos níveis, né, de performance, de rendimento, e que muitas vezes não conseguiram atingir o que eles poderiam, principalmente pela falta de suor, de empenho, daquilo que eu acredito, né, na minha mentalidade, naquilo que eu, entre aspas, fui conduzido a entender como melhor, né, seja naquela geração que eu comecei a fazer parte, que é a geração de Giba, de Serginho, de Gustavo, né, que meu pai Bernardinho era o treinador, que venceram de tudo. Eu tive essa escola como, digamos assim, inspiração, para entender que sem transpiração o talento ele não consegue atingir o seu nível máximo, né? Então eu acredito, é difícil fazer um percentual, mas eu acredito muito que hoje em dia você tem 20% de talento, né? Eu acredito que 50% de suor, né, de dedicação, de disciplina, de empenho, e acredito que os outros 30% são muito importantes e cada vez mais na parte emocional, de inteligência emocional, de como gerenciar os momentos de dificuldade, os momentos de tensão, de como lidar com os seus companheiros, né, no esporte coletivo como o meu, de entender quem nós temos ao nosso lado, né, de como nos recuperarmos após um set perdido ou, né, um momento de dificuldade durante a partida. Eu imagino que é o que, como você disse, acontece com os traders num pequeno momento que ele já tem que levantar de novo. Então, eu acredito que a inteligência emocional, o mental, ele se tornou muito importante e eu acredito que até mais do que o talento. O Daniel Pink, que é um cientista que estuda um pouco mais sobre o ser humano, super recomendo os livros dele. Acho que o Bruno já leu Motivação 3.0. Ele mostra como o mundo vem evoluindo, a tecnologia, o maquinário, e aquelas posições de execução de trabalho, onde você não precisava do seu emocional, trabalhos mais repetitivos, só racionais, de encaixar uma peça, que era no início da Revolução Industrial, era isso o tipo de trabalho que existia. Hoje em dia, com a evolução tecnológica, quando a gente está terceirizando para as máquinas esses trabalhos mais repetitivos, as camadas que sobraram de trabalho requerem um pouco mais muito mais do elemento emocional hoje em dia, que é o elemento da decisão, da intuição, de fazer escolhas. Você ali na quadra está fazendo escolhas momento a momento. Óbvio também em treino, fora da quadra. Um trader está fazendo escolhas momento a momento. O fator emocional, ele é essencial para o desempenho. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu da parte técnica e você da parte prática dentro de quadra, vai poder falar um pouco mais. Mas só para começar, então, pensando em altíssima performance, não existe altíssima performance sem um pouco de desconforto, sem um pouco de dor. Vamos falar sobre isso também, né, Bruno? Porque ao seu lado é o lado físico, da dor física, né? Eu trabalho com atletas da NBA, etc. Vocês convivem com a dor física constante. Não tem aquele dia, não estou sentindo nada. Isso não existe. Para nós que não somos fora do esporte, nosso corpo está sempre, né, razoável ali, sem muita lesão. Vocês têm que lidar com isso. Eu acredito, então, para a gente concluir essa parte em termos de disciplina e de foco, as pessoas que querem evoluir nessa área vão precisar estudar muito e se dedicar muito, como você também fez, né, Bruno? E faz, né? Fundamental e essencial, né, para qualquer pessoa que queira atingir a alta performance, o alto rendimento. Isso não vai evitar as derrotas, as frustrações, as perdas em alguns momentos, mas é o que vai te fazer chegar mais próximo daquilo que é ser um campeão, ou conseguir uma vitória, ou conseguir, né, algum ganho
na sua carreira. Então, acredito que entender, né, vai ter que se sacrificar, vai ter que passar por momentos de dificuldade. No nosso esporte, muitas vezes, passar por lesões ou por frustrações te deixam ainda mais calejado, né, para conseguir atingir esses objetivos. Então, é fundamental isso, essa dedicação e esse empenho naquilo que a gente faz. E a importância da prática também, né? A prática, que no caso de vocês é o treino, e para o trader é estar ali operando, a prática ela é muito importante, né? O treino, o acertar e o errar, é como se o cérebro estivesse modulando. E até tem alguns pesquisadores que mexem nessa área de treinamento para alta performance que questionam um pouco. Tem um livro, acho que chamado Talent Code, muito bom, onde ele mostra que dentro de uma sala, crianças aprendendo a tocar um instrumento musical e você filma esse processo de aprendizado para entender quem que vai ter o maior ganho de aprendizado naqueles X horas de aula de instrumentos musicais. E o que eles perceberam era que aqueles alunos que erravam muito, erravam demais, mas tentavam e erravam, assim, eles eram pior aluno no começo do curso, no meio do curso, mas chega uma hora que a chave vira, eles eram os alunos mais geniais. Ou seja, o erro pode ser como se fosse um mapeamento do cérebro aonde não ir ou como não ir, né? Eu falo isso para o Raul. Ah, o meu treino foi bom. O que é treino bom? Treino ruim, você errou todas as cestas. Mas será que seu cérebro também não aprendeu com aqueles erros? Será que a sua coragem para testar e aguentar os erros que vão vir não é uma forma de acelerar o seu aprendizado para o nível de alta performance e genialidade, né? Então você começa a olhar para o erro como um processo necessário do aprendizado em direção ao acerto. Que vocês também têm muito isso no treino, né? No esporte. As pessoas não enxergam esses bastidores de vocês. Mas eu imagino que no erro você faça bolas muito horríveis também, né, Bruno? Ou não? No lugar de arriscar. Com certeza, como em qualquer área, a gente erra e durante os jogos, né, por mais que sejam ações repetitivas, né, a gente faz milhares de vezes, diariamente, eu milhares de vezes levanto, né, uma bola para cada jogador, milhares de vezes durante, né, os treinamentos, muitas vezes eu acabo errando. Aquilo que se torna automático durante o nosso trabalho, né, durante muita prática, e que eu imagino que seja assim também, né, você acaba nem pensando, né, naquilo que você está fazendo, as coisas vão fluindo, mas em algum momento que você perde a concentração ou você pode acabar errando. Então, isso faz parte, eu acredito que, como você disse, faz parte do processo. E o mais importante durante esses anos, principalmente que nós trabalhamos, é o quão rápido você se recupera desses erros. O quão menos eles te abalam, né, durante uma partida. Isso, para mim, foi fundamental. Né? Quando eu procurei o Juliano, né, pela primeira vez, para começar esse trabalho mental, foi assim que nós perdemos a medalha de ouro em Londres 2012. Acredito que alguns de vocês tenham assistido aquela final do vôlei Brasil e Rússia, onde a gente mete gold medal points, né, para fechar o jogo naquela partida, e acabamos perdendo aquele terceiro set. E eu me lembro, e depois viemos a perder, né, por 3-2, uma virada incrível. E eu me lembro de, a partir daquele terceiro set, por ter chegado tão próximo ao meu sonho, àquela vitória, ao ouro olímpico, que era aquilo que me faltava, era como se eu estivesse sofrendo aquilo que tinha acontecido antes, a lucidez de jogar cada ação como eu deveria ter, principalmente o levantador, que é o cara que comanda praticamente todas as ações, toda a estratégia ofensiva da equipe. Então, eu me lembro que a minha procura pelo Juliano depois foi pelo fato, não da parte técnica, não da parte física, que eu acreditava que eu estava bem condicionado, bem treinado, porque a minha dedicação dentro de quadra era 100% sempre, né, como de toda a equipe, mas que faltava um passo, principalmente da parte mental, né, desse foco, dessa lucidez, principalmente após, né, um revés durante uma partida. E aquele acabou, acredito que custando caro naquele momento, aquela medalha de ouro olímpica, que acabou se tornando uma medalha de prata. Mas naquele momento eu senti que eu precisava fazer um passo a mais, né, na minha carreira, e esse passo teria que ser pela parte mental. Então, foi ali que a gente começou a trabalhar, e acredito que conseguir, após anos, de ter ferramentas, né, de uso durante as partidas, para que
esses erros que podem acontecer, que fazem parte do processo, eles não me abalassem como me abalaram no passado. É importante a gente falar um pouquinho, vamos entrar então um pouco mais profundo nessa área que você fala abalar, para que as pessoas consigam entender, né? O nosso cérebro é como se fosse uma curva de alta performance, né? Os extremos são tanto coisas positivas, acertar muito, ter a chance de quase ganhar a medalha, que você estava naquele segundo set ganho, você estava comentando sobre isso, final de 2012 em Londres, com a medalha de ouro ali na mão, vamos dizer assim, e você se empolgar com aquilo. O excesso, a intensidade das emoções come nossa performance, sejam elas emoções positivas, sejam elas emoções negativas. O que as pesquisas mostram é que as pessoas costumam se envolver mais em acidentes de carro, por exemplo, após serem demitidas, um exemplo, e após ganharem um emprego, ganharem uma vaga, porque elas estão emocionalmente abaladas. Então, o que importa mesmo em relação ao desempenho é a intensidade. Zero emoções, isso não existe. A gente precisa de um pouco de emoção. Mas ela tem um patamar, né? Sejam elas emoções negativas ou positivas, a gente tem que trabalhar num platô, porque elas ajudam você a ter alta performance. Se você exagera no positivo ou exagera no negativo, você vai comer a sua performance. E existem várias técnicas, né? Que o Bruno aprendeu, técnicas que você aí que está nos assistindo pode sim praticar, independente de ser da área do esporte ou não, mesmo porque eu tenho clientes de área do mundo empresarial que nada tem a ver com esporte, para que você consiga ter essa autoconsciência, né, Bruno, de se modular, vamos dizer assim, né, de você trazer um pouco para baixo. Eu trabalhei com o Thiago Pereira em 2000 em Londres também, na prova de 400 metros, onde ele bateu o Phelps e pegou medalha de prata, foi uma medalha que ele trouxe para o Brasil, o Thiago Pereira nadador. Ele nadava 2 provas, e uma das preocupações que eu tinha com ele era que, ganhando medalha na primeira, ele se excitasse tanto, ficasse tão empolgado, que ele não conseguisse se concentrar para a segunda prova, e de fato, isso aconteceu, ele ganhou medalha na primeira prova, e até hoje ele fala sobre isso. Eu não consegui me acalmar. Televisão querendo falar comigo, família, né, o sonho de uma medalha. E você imagina que no trade, tem horas que você vai ganhar muito dinheiro com uma negociação que você faz, né? Você vai falar assim, nossa, ganhei muito dinheiro. Se você se empolgar muito com esse ganho, a chance de você executar e efetuar uma perda logo em seguida é muito grande. Porque o nosso cérebro, que é um supercomputador fascinante, ele é como se fosse uma régua. Só que ele não é uma régua precisa, porque 30 centímetros são 30 centímetros sempre numa régua. Mas o nosso cérebro, 30 centímetros podem ser 40, se você estiver nervoso, pode ser 20, pode ser 15. Você não vai perceber, mas você vai estar fazendo julgamentos errados de tamanho. E uma das coisas que acontece que as pesquisas mostram é isso. Quando você está alterado emocionalmente, seja muito feliz ou muito triste ou com muita raiva, emoções extremas, você vai calcular até o tamanho da quadra no seu cérebro de uma forma equivocada. Ou seja, a sua bola não vai chegar no ponto que tem que chegar, ou vai sair fora da quadra um saque. Você trabalha muito visível no seu esporte, né, Bruno? Talvez seja também na atuação dos traders, como você é detalhe e como o seu emocional está intimamente ligado com a lucidez, com a precisão. Você sempre fala isso para mim, né? Antes de um jogo, eu quero lucidez, eu quero precisão. Porque quando você se embola emocionalmente, seja com um juiz que não deu um ponto que deveria dar, seja com um adversário, seja com um colega que está ali do lado, quando você se abala, isso vai comer seu desempenho por alguns pontos ainda, né? É muito engraçado você falando isso, eu me lembro principalmente no passado, das derrotas, né? Acabava o jogo, eu naquele nervosismo, naquela tensão e naquela raiva, já entrava no vestiário, queria assistir o jogo de novo, porque eu estava tão tenso, achando que eu tinha feito muitos erros, que eu que tinha perdido o jogo, sempre fui um cara que me cobrei demais, e muitas vezes assistindo o jogo de novo, né, tendo a calma, refletindo e olhando, as coisas não eram tão ruins como tinham sido. E nem nas vitórias, eu não tinha jogado tão bem quanto eu imaginava que eu tinha jogado. Então, assim, esse equilíbrio foi muito importante assim, no meu crescimento, principalmente nessa parte mental, né? Quando a gente é mais jovem, a gente acaba se levando pelas emoções, seja elas positivas, seja elas negativas, e ao longo do tempo eu consegui equilibrar isso. E isso foi fundamental para que eu conseguisse gerenciar e lidar melhor com as minhas emoções, né, durante uma partida, durante momentos de tensão, de dificuldade. Me lembro, colocando aqui mais um exemplo, né, o início do jogo da final olímpica no Rio, em 2016, né, o Maracanãzinho lotado,
A gente vinha de uma derrota em Londres, né, que é aquela derrota que eu acabei de contar, e eu lembro daquela tensão normal, adrenalina do início da partida. As minhas primeiras duas levantadas foram duas levantadas horríveis. E eu lembro que a minha reação para aquilo, que o levantador adversário também errou a primeira levantada, foi de dar risada e falar, cara, olha, faz parte, né? É o nervosismo inicial, é uma final olímpica, né? Que a gente sonhou demais estar aqui, e agora eu consegui, naquele momento, talvez anos antes eu não tivesse essa inteligência emocional de dizer, cara, faz parte, tranquilo, passou, respirar fundo, contar ali um pouco, conseguir equilibrar de novo. E o jogo fluiu como eu sempre sonhei, como eu sempre quis, né, e como a gente esperava, e acabamos conquistando aquele ouro no Rio. Mas para você ver como o início do jogo, apesar daqueles dois erros, eles não me tiraram, né, do fio da meada, do meu objetivo, da minha lucidez, do meu foco. Então, acho que isso, como você gerencia, como você lida com essas emoções nesses momentos, elas acabam sendo essenciais, e com certeza no trade, para você ter essas transações em minutos, em segundos, ela também se torna mais do que fundamental. E aquilo que a gente sempre fala, né? A importância, não importa quantas vezes você caia, né? Eu falo isso sempre pro Bruno. É a velocidade que você volta, que faz você ser uma pessoa de alta performance. Eu lembro uma vez que assisti uma biografia do Tom Cruise dizendo assim, por que você ganha tanto dinheiro no mercado de Hollywood e outros atores não? Ele fala assim, não sei, mas eu lembro que na época que eu era ator e fazia testes em Hollywood, eu ia para o teste junto com os meus amigos, eles eram rejeitados, eu também, e eles voltavam para casa chorando, demoravam 2 dias para querer ter ânimo de novo para se apresentar em novos testes. E eu não, eu sempre me recuperei muito rápido após derrotas e rejeições. Isso é uma coisa que a gente também trabalhou, né, Bruno, de você conseguir se levantar cada vez mais rápido, e agora em Tóquio também é um exemplo disso. As frustrações e as coisas podem não sair daquilo, da forma como a gente está planejando, e a gente tem que reavaliar a rota de voo. Tem 2024 aí, Paris, sacudir a poeira, passar e processar o luto daquela perda, as frustrações, porque perder nunca vai ser saboroso. Esquece que não tem profissional nessa área que vai te ensinar a gostar de perder, não existe isso, ainda bem, né? Mas o que tem para fazer depois disso? Se reerguer, juntar os pedaços, ganhar um aprendizado, fazer novos ajustes e ajustes certeiros para que os próximos campeonatos tenham resultados diferentes, né? Toda a resiliência, como a gente sempre falou, né? O saber sofrer, né? A frustração que uma derrota nos causa, como o Tóquio, né, esse ano. Como você conseguir, né, se levantar, ainda tendo, de certa maneira, aquela cicatriz um pouco aberta, porque a gente precisa de um tempo, ainda mais de uma Olimpíada, que são 4 anos, esse ciclo foi ainda maior, né, de 5 anos, por causa da pandemia, atrasou um ano. Você se prepara para aquele momento. E se você não consegue, né, o seu objetivo, a sua meta, a frustração ela é maior. Mas depois de 3 semanas a gente está com a pressão de vencer, porque se a gente perde o Sul-Americano, o mundo vem abaixo. Então, conseguir voltar, né, voltar à quadra, conseguir vencer de novo, né, ainda conseguir ser considerado ali o melhor jogador do campeonato, foi para mim, de certa maneira, mais um aprendizado, que as derrotas elas vão vir, mas não importa quantas vezes a gente caia, o importa é quantas vezes a gente se levanta e como nós nos levantamos, né, como nós reagimos a isso. E eu acho que isso foi fundamental, mais uma prova de que as coisas vão acontecer, nem sempre nós vamos ganhar, ninguém é invencível, mas que a gente tem que ter essa força, né, para voltar com a mesma dedicação, com o mesmo foco, com o mesmo esforço, né, daquilo que a gente faz dentro e fora de quadro. Então isso foi mais uma prova daquilo que eu acredito que seja o caminho certo, né, para um campeão, porque o campeão não é só aquele que vence, é aquele que entende que você vai cair, mas que você vai se levantar. Então, faz parte, né? O campeão não é só aquele que levanta troféus e tal, é lógico que ficam marcados, mas com certeza vão ter as frustrações e as derrotas. O importante é como a gente reage a elas. E tem muito a ver com qualidade de vida. Eu digo assim que o meu diferencial, talvez, trabalhando com alta performance, em mercado empresarial, em atletas, em todos os lados, eu quero proporcionar para o meu cliente sucesso com qualidade de vida. Porque se você imaginar o seguinte, se você se exalta e fica excitado com suas vitórias demais, e se você sofre demais e se derruba nas derrotas, é como se você estivesse grudado no rabo de um foguete que fica te arrastando. Então você não tem qualidade de vida, você pode vencer, ganhar muito dinheiro, vencer, mas vai ser um desgaste, a gente sabe também,
a gente não vai ter tempo de entrar nessa área hoje, mas como as emoções estão intrinsecamente ligadas com toda a nossa química do nosso sangue, né? Estados emocionais são estados químicos. Tem uma química, né? Senão a gente não sentiria. Prazer é uma química, medo é uma química, paz é uma química. E algumas químicas são muito nocivas, né? Atrapalham o nosso corpo, nos adoecem e tudo mais. Então, gerir as emoções pode ser bom para mais sucesso, mais qualidade de vida, mais resiliência, ou seja, a sua carreira ser mais longa, menos desgaste. Eu lembro quando você terminou 2016, e mesmo agora, quando eu toco nessa velocidade de recuperação para estar no Sul-Americano, uma das coisas que você pontuou para mim em 2016 é que você estava cansado, mas você não se sentia exausto como outras Olimpíadas que você já tinha jogado, né? Talvez conseguir manter uma emoção um pouco mais numa faixa. Lógico que tem flutuações, todo mundo flutua, somos seres humanos, mas não é uma flutuação muito grande, né? É aquela flutuação que ela vem mais contínua. Isso desgasta menos também, né, Bruno? Você imagina que para uma área de trade, tem dia que você ganha muito, tem dia que você perde muito, tem dia que você vai ganhar menos, que você vai perder menos. Se você for levado por tudo isso, sua vida pessoal não vai bem, você vai ter noites mal dormidas, seu casamento não vai por água abaixo, porque você vai ser arrastado por essas emoções. Eu acho que saber fazer a gestão das emoções é meio que essencial para um caminho de um vencedor, não é, Bruno? Essencial, até pelo fato, como você disse, da qualidade de vida. Eu lembro que em qualquer derrota minha, se fosse no meio de um campeonato, fosse uma final de campeonato, fosse eu era insociável após aquilo, insocializável, praticamente conversar com ninguém, me trancava no quarto, e aquilo acabava me desgastando demais, sabe? Acabava tirando o prazer que eu tinha pelo que eu faço, né? Porque existe o grande prazer, a paixão por aquilo que eu faço, que é jogar futebol. E nesse desgaste, eu acabava perdendo aquilo que eu tinha de mais genuíno, né? Que é estar dentro de quadra, de fazer aquilo que eu amo, né? Muitos não conseguem se manter durante anos em alto rendimento. E isso é uma das coisas que a gente trabalha e até hoje, assim, eu não imaginava poder chegar mais de 15 anos na seleção brasileira e disputando hoje aqui na Itália, me deixa orgulhoso pelo trabalho feito, que eu acho que isso foi fundamental para que essa longevidade na minha carreira seja fundamental em qualquer área. Para vocês que estão nos assistindo aí, talvez vejam o Bruno com um pouco de ruído, mas só para vocês entenderem, né, o lado que a gente falou de suor e de esforço na vida de um atleta. O Bruno mal dormiu, acabou vindo de um voo de Itália, aliás, Brasil-Itália, chegou de manhã, conheceu o apartamento dele que ele está sentado aí pela primeira vez agora, pegou um chip e veio, se disponibilizou para gravar para vocês. Então peço um pouquinho de paciência se a voz dele modular ou se a conexão estiver ruim. Ele está usando um 4G lá na Itália. Mas agradeço, Bruno, a sua disponibilidade. Se precisar, o pessoal da equipe técnica põe um GC embaixo, como se você estivesse falando uma outra língua, porque eu acho que esse conteúdo que você tem para passar para a gente, mesmo uma conexão fraca, vale muito a pena o seu testemunho. É muito importante para essa questão de aprendizado dos traders aí, escutar os seus testemunhos. Vamos lá, então? Uma das coisas que eu vejo como importante no elemento do vencedor, vamos dizer assim, é ele saber trabalhar bem com pessoas. Hoje em dia, você trabalha nos melhores hospitais do mundo, os melhores médicos contratados, são pessoas geniais na faculdade, nas pesquisas, mas que sabem lidar com o instrumentador e com o enfermeiro. Hoje em dia não tem mais espaço para aquele super inteligente, mas que ele é horrível na tratativa com as outras pessoas, ou que ele é cruel, ou que ele é egoísta. Ninguém sustenta isso, nem numa grande empresa. E você também pode dar, né, esse feedback. Às vezes tem jogadores que são geniais, mas que não sabem trabalhar em grupo. Isso é uma coisa que a gente acabou não falando. E não trabalham bem dentro do vôlei, porque são geniais, mas por não terem habilidades emocionais ou serem muito crus, eles vão criar uma instabilidade emocional no grupo que vai comer a performance do grupo. Então, você acaba perdendo aquele talento que estaria disponível para a seleção brasileira, mas o técnico não leva, porque aquele cara só vai atrapalhar com o grupo. Por que a gente fala assim? Às vezes o trade é uma relação ali individual, você com a leitura do seu mercado, cada um na sua mesa e tal. Só que existe todo um entorno. Então é muito importante hoje em dia, eu não consigo pensar em sobrevivência de pessoas geniais sem habilidades interpessoais. E como essa gestão emocional que você fez, para não ficar subindo e descendo, esses altos e baixos, se empolgar com a vitória e se destruir com a derrota,
ele também traz alguns benefícios, porque a gente atingiu essa modulação emocional e algo importante a se relatar aqui, para quem está nos assistindo, inspirado, pensando, puxa, eu quero isso, existem ferramentas à disposição das pessoas disponíveis, exercícios práticos mentais que você fez, você pode comentar alguns deles para as pessoas que estão aí nos assistindo, que modulam e que ajudam você a ter essa aproveitando a neuroplasticidade do cérebro, você ganhar um pouco mais de andar mais numa faixa central e não tão extrema das coisas. É muito importante isso, né, Bruno? Foi através, né, de respiração, de meditação, que eu acabei, de certa maneira, tendo mais esse equilíbrio, né, das minhas emoções, né, diminuindo, né, digamos assim, os picos, os altos e baixos das emoções durante partidas, durante campeonatos, e ter essa leitura e ter essa lucidez, né, principalmente da inteligência emocional com os meus companheiros, acabou me dando a minha leitura melhor de como eu vou lidar com cada um ao meu lado, principalmente por ser levantador, por ser capitão da equipe. Então eu consigo entender hoje quem e como eu posso, né, lidar e como eu posso cobrar, como eu posso motivar cada um. É fundamental para saber como você vai lidar com as emoções de alguém, como você vai ajudar, motivar em cada momento de uma partida, em cada momento de tensão. Então, essa inteligência emocional, essa lucidez em cada momento acabou me dando essa possibilidade de ser um melhor capitão, um melhor companheiro também. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque o Bruno falou das ferramentas para modulá-lo dentro de uma faixa não fora dos extremos, né? Que os extremos são danosos para a nossa saúde física e danosos para os nossos negócios e para você traders também. Se você ficar usando muitos extremos, você pode oferir grandes ganhos, mas também você vai oferir perdas gigantescas que não vão valer a pena ali. Mas é importante falar que as técnicas que o Bruno falou que a gente usa, que aqui eu uso com os meus clientes, que são técnicas de exercícios de respiração. Inclusive, durante a pandemia, eu e Bruno, sensibilizados com esse crescente ansiedade mundial das pessoas, o drama Covid, que é na vida de todo mundo, a gente pensou, por que não criar um canal gratuito no YouTube, chama-se Positive Sua Mente, onde a gente disponibiliza gratuitamente para quem quiser essas ferramentas que eu aplico com os meus clientes. Então, o canal já está lá, caso vocês consigam acessar, vale a pena. Mas uma das ferramentas é a contagem de respiração, assim como outras, e tem as ferramentas de meditação mesmo, meditações clássicas, desprovidas de religião, mas que a gente pratica. O que as pesquisas mostram é que a meditação, além de nos ajudar a se manter numa faixa um pouco longe dos extremos, ela também estimula a criação e fortalecimento de uma área, assim, criação que eu digo assim, um fortalecimento de uma área chamada cingulado anterior. E o Andrew Newberg, que é um cientista de Harvard, que o Bruno já leu os livros, Como Deus Pode Mudar a Sua Mente, que é um viés científico, não religioso, ele mostra como ajuda a manter você nessa faixa, mas aumenta a sua capacidade de leitura. Leitura, seja leitura de jogo, no caso deles, leitura de mercado, que são traders, no seu caso, leitura de saber que, como capitão, de repente o Lucarelli precisa de uma abordagem diferente do Lucão, diferente de quem Angola, assim, né, em 2016, 2021, ou seja, cada um ali é um indivíduo. E você, quando você medita um pouco mais, tem um pouco mais de equilíbrio, você tem mais neurônios capazes de fazer essa leitura. Você se torna mais autoconsciente em relação às suas próprias emoções e às emoções dos outros. Que é isso que você mencionou, né, Bruno? Que foi um dos efeitos colaterais positivos que você conseguiu transformar em benefícios para você e sua carreira, né? Que acabou aquele trabalho em equipe, onde seja o treinador ou seja o capitão, ele apenas usa de uma maneira, né? Ele usa só um tipo de faca para cortar cada alimento, digamos assim, né? Você precisa ter essa inteligência, né? Essa tranquilidade de entender que cada um tem a sua maneira de lidar, cada um teve a sua educação, né? Cada um tem a sua personalidade. Como você vai conseguir tirar o melhor de cada um é que é essencial, que é fundamental, seja para um treinador, seja para um diretor, seja, né, para um CEO. Então, isso eu acredito que seja fundamental, né, para que a gente possa trabalhar bem em equipe e se relacionar bem. E só para terminar, eu acho que vale a pena a gente abordar isso até como uma questão de esperança. E o Daniel Goleman, no livro dele, Inteligência Emocional, fala muito bem, é um psicólogo de Harvard também. Existe aí uma plasticidade, ou seja, de repente você nasceu
né, Bruno? Não sabendo lidar bem com derrotas, né? As pessoas que não conhecem o Bruno jogava badminton, né, Bruno, que você começou. E não é por isso que você vai morrer assim. É possível aprender. Da mesma forma que eu posso aprender a ser um trader, eu posso conhecer mais o mercado, estudar finanças, movimentação de mercado e tudo mais. Eu posso aprender uma língua se eu não sei falar. Eu posso aprender liderança se eu quiser. Eu também posso aprender a melhorar as minhas aptidões emocionais de gestão emocional. O meu cérebro ele tem plasticidade suficiente para isso. Então, se eu sou uma pessoa que não lido bem com derrotas, ou lido muito mal, eu posso aprender, tem luz no fim do túnel. Se eu fico muito excitado com os ganhos e isso me atrapalha, eu tenho como melhorar isso. Isso é importante as pessoas saberem, né, Bruno? A gente tem como melhorar, como evoluir sempre, né? Queria só deixar mais eu acabei assistindo esses dias no YouTube, acabou entrando para mim, na verdade, no Instagram, um vídeo muito bacana, aí voltando um pouco da dedicação, do foco, isso principalmente, acredito que para os mais jovens, que foi muito marcante para mim. Na verdade, assisti hoje no avião, né? E hoje, entre uma escala e outra, que me marcou muito, né? Que é um dos ex-companheiros do Kobe Bryant, que chama Chris Bosh, né? Na preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008, eu também tive a oportunidade de ir. Eles estavam já no camp deles de treinamento, né? E o Kobe Bryant tinha acabado de perder as finais com os Lakers, né? Com o clube dele, né? E em poucos dias ele já se reapresentou junto com a seleção e tal. E o Chris Bosh era um dos jovens, das jovens promessas, né? Da equipe. E ele quis, naquele momento, falou, cara, primeiro dia de treino, eu vou ser o primeiro a chegar, eu quero tomar café primeiro que todo mundo, eu já vou estar lá pronto e tal, não sei o quê. E aí ele acordou bem cedo, falou, cara, hoje eu vou ser o primeiro, eu quero mostrar que eu sou um jovem, né, esforçado, que eles podem contar comigo. E aí ele desce, né, para o café da manhã, o café da manhã estava marcado para as 8 horas, ele desce 1h30 antes para tomar café, né, e já ir começar a se aquecer. Quando ele desce para o café da manhã, que não tem ninguém ainda, tá quem está lá? O cara mais experiente, mais vitorioso do momento. Né, do momento que tinha acabado de ter uma frustração, que era o Kobe Bryant, cheio de bolsa de gelo no joelho, todo suado. Aí o cara olhou e falou assim, cara, além dele já estar no café, ele já tinha treinado antes de todos eles, né? Então isso para mim foi algo extremamente marcante, né, que mostra quem não se acomoda, né, mesmo por ser campeão inúmeras vezes, que é o mais experiente, é um cara que se dedica ainda mais do que os outros. Né? Então foi muito marcante isso, essa história, né, para mim, depois de tantos anos, continuar aprendendo, né, com essa lenda que foi esse cara do basquete, o Kobe Bryant. Né, o capitão que ele já tinha se tornado, mas ele mesmo assim, mesmo após tudo isso, mesmo após perder, ter uma frustração semanas antes, ele ainda era o primeiro a chegar, o primeiro a treinar, o primeiro a esperar todos os companheiros. Isso demonstra a grandeza e o mindset de um grande campeão. Acho que eu queria agradecer ao Modal Mais que nos convidou. Acho que esse bate-papo, espero que tenha servido de inspiração para que vocês busquem esse a mais. O mercado hoje em dia está muito competitivo, a gente vê, né, no mercado empresarial, né, as pessoas se reinventando, não é porque você está no topo que você vai permanecer nele. Há a constante necessidade de reinvenção, de dedicação, de se cuidar. E se cuidar significa também cuidar do seu lado mental, do seu lado emocional, de repente fazer uso de ferramentas que são cientificamente comprovadas como benéficas, como meditação, ferramentas de controle emocional, de gestão, de relaxamento. Quem não conhece, tem à disposição aí de uma forma gratuita no canal Positive a Sua Mente, que é um canal que a gente idealizou aí juntos. E é isso, queria agradecer demais essa oportunidade. Obrigado, Bruno, por esse bate-papo, pelos seus testemunhos aí. Um grande prazer, espero que vocês possam aproveitar essa Trader Experience, outras palestras virão, e espero que vocês tenham conseguido, né? Espero que tenham conseguido linkar um pouco daquilo que é a vida de um esportista, de um atleta de alto rendimento, que vence muitas vezes, que é campeão várias vezes, graças a Deus tive inúmeros títulos na minha vida, mas que muitas vezes tive várias frustrações. E através delas que a gente tem que se tornar cada vez mais resiliente e voltar cada vez com mais força. Então, obrigado por essa oportunidade, espero que tenham curtido, aproveitem essa Trader Experience. Obrigado, Modal Mais, por essa oportunidade, pela parceria de sempre.